que foi instituída pelo Papa Francisco há alguns anos, poucos anos, mas que remete a um ato bem anterior, quando o Papa São Paulo VI proclamou Nossa Senhora Mãe da Igreja ao final da terceira sessão do Concílio Vaticano II. O concílio teve 4 sessões. No final da terceira, ela foi proclamada Mãe da Igreja. É muito interessante essa proclamação, porque houve apenas 2 concílios que fizeram algo parecido. No concílio de Éfeso, no século V, a Igreja proclamou Nossa Senhora Mãe de Deus. Mas no contexto da fé na divindade de Jesus Cristo. Havia um herege na época chamado Nestório, e Nestório dizia que Cristo não era Deus, que Cristo era apenas homem. E que, portanto, Maria Santíssima devia ser chamada de Christokos, mãe de Cristo, mas não Theotokos, não mãe de Deus. E aí São Cirilo de Alexandria se levantou com um grupo dos fiéis contra o herege. Foi uma coisa muito forte, inclusive. Os fiéis sitiaram o lugar onde os bispos estavam reunidos em Éfeso, com tochas na mão, esperando a proclamação de Nossa Senhora como Mãe de Deus. Então, quando aconteceu essa proclamação, foi uma coisa estrondosa, uma grande festa, por todos os lados. Pouco tempo depois aconteceu um milagre sobre o Monte Esquilino, em Roma, em que, em pleno mês de agosto, ficou cheio de neve. Agosto é o mês mais quente na Europa, especialmente em Roma, que é quentíssimo, né? Então, ali se construiu a Basílica de Santa Maria Maior, que é uma coisa maravilhosa, enquanto igreja, assim, é lindíssima, né? E, em segundo lugar, o Concílio Vaticano II, que proclamou Nossa Senhora Mãe da Igreja. Esses 2 acontecimentos são muito importantes. E talvez a gente não consiga perceber a importância dessa segunda proclamação. Ela parece uma proclamação assim um pouco comum aos nossos ouvidos. Parece que não é muito transcendente. E, na verdade, é muito importante. Por quê? Durante todo o tempo pascal, nós lemos o Evangelho de São João. E boa parte da Quaresma também. E comentando o Evangelho de São João, muitas vezes eu expliquei que no Evangelho de São João se fala de 2 mandamentos. E isso está muito claro na primeira epístola de São João. O primeiro mandamento é o mandamento da fé. Então, toda a primeira parte do Evangelho de São João fala sobre a fé. Pela fé, nós entramos em contato com o amor de Deus. Nós entramos em contato com o próprio Deus, através da humanidade santíssima de Cristo. Quando nós cremos, nós somos tocados por Cristo. Por assim dizer, quando nós cremos, é como se nós gerássemos Cristo em nossa alma. Existe aquela passagem do Evangelho de São Mateus, São Marcos, dos sinóticos, né? Em que, quando Nossa Senhora chega com os parentes de Cristo, que são chamados irmãos, dizem: tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele diz: todo aquele que pratica a palavra de Deus é meu irmão,
minha irmã e minha mãe. Ele não estava negando a maternidade de Maria, não. Ele queria, em primeiro lugar, corrigir um erro, que é o de pensar que o vínculo com ele é um vínculo material, em primeiro lugar. Não é. O vínculo verdadeiro com ele é o vínculo da fé. E, em segundo lugar, ele estava querendo ensiná-los que, como, aliás, explica muito bem Santo Agostinho, nós geramos Cristo em nós pela fé. É quando nós cremos que, através da meditação das Escrituras, a fé vai se produzindo em nós. E nós vamos gerando Jesus Cristo em nós e nós vamos nos unindo a Cristo. Nós vamos descobrindo o amor de Cristo. Nós vamos, pela fé, entrando na vida mesma de Jesus Cristo. E entrando na vida de Jesus Cristo, nós entramos na vida íntima da Santíssima Trindade. É isso que a fé faz conosco. Ela nos coloca em Deus. Ela nos coloca na própria vida de Deus. O Evangelho de São João fala sobre isso em todas as partes, com linguagens assim, às vezes falando da luz, outras vezes falando da vida, outras vezes falando do pão da vida, da água, da ressurreição e da vida. Ele está falando disso. Nós entramos pela fé na vida de Cristo, gerando em nós e, através de Cristo, na vida da Santíssima Trindade. E aí nós descobrimos o amor de Deus. Só que, a partir do capítulo 13, São João diz, Jesus diz no Evangelho de São João, eu agora vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então vem o mandamento da caridade, ou seja, é como se ele estivesse dizendo, como vocês entraram no meu amor, nesse meu amor eterno, agora transbordem esse amor para os outros. Esse amor precisa se derramar sobre os outros. Portanto, não tem sentido dizer apenas que Nossa Senhora é mãe de Deus, sem que ela seja mãe da igreja. A maternidade divina de Maria necessariamente se desdobra numa maternidade sobre toda a igreja. Porque a fé age pela caridade. A fé se desdobra na caridade. Então, se ela é mãe de Deus, ela tem que ser mãe da igreja. E nessas duas prerrogativas, a primeira levantada no Concílio de Éfeso e a segunda levantada no Concílio Vaticano II, é como se toda a maternidade de Maria fosse explicada. É um negócio maravilhoso isso, teologicamente falando. Inclusive porque os padres conciliares chegaram ao Concílio Vaticano II querendo proclamar o dogma da corredenção, o dogma da mediação universal e o dogma da soberania universal de Nossa Senhora. Mas o Espírito Santo meio que quis redimensionar as discussões acerca da maternidade de Maria Santíssima para que ficasse bem estabelecido esse fundamento na fé e na caridade, portanto, na maternidade divina e na maternidade dela sobre a igreja, que redimensiona, por assim dizer, todos esses demais dogmas. Eles, se um dia forem declarados, talvez não seja nem necessário, eles podem ser melhor compreendidos, porque isso significa que a missão dela se desdobra sobre nós. Ela efetivamente é mãe da igreja mesmo, em sentido próprio. Por isso que, no Evangelho, nós vemos Nossa Senhora como mãe de Deus, por assim dizer, dando à luz Cristo virginalmente. O profeta Isaías diz, uma partenos, que significa virgem em grego,
na tradução dos 70, que é aquela que é citada por São Mateus no Evangelho. Uma virgem conceberá e dará à luz. Então, os padres da igreja sempre entenderam que essa maternidade, ela, por assim dizer, foi indolor, porque ela foi miraculosa e virginal. De tal modo que o Nosso Senhor nasceu não rompendo a virgindade dela, mas milagrosamente consagrando-a. E daí a igreja sempre creu que ela é virgem perpetuamente, inclusive porque, sendo ela mãe de Cristo, para que teria outro filho? Jesus não basta? Seria ilógico, como explica muito bem São Tomás na Suma Teológica. Ora, só que quando nós vamos para o Apocalipse, no capítulo 12, ali se diz que apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, e os padres da igreja dizem que esse sol é a vida da graça, com a lua debaixo dos pés, no sentido de que ela domina a instabilidade da criação, ela é senhora, ela está sobre este mundo instável, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que significa a fé apostólica, e diz que ela gemia entre as dores de parto. Portanto, os padres da igreja diziam que essa aqui é a imagem da igreja que gera Cristo pelos labores da meditação, da pregação, e que produz Cristo pela fé. Ou seja, a fé não nasce em nós, a nossa fé não aumenta de uma maneira assim passiva meramente. Nós temos que rezar, nós temos que meditar, nós temos que ler as Escrituras, nós temos que pregar, nós temos que escutar as pregações, e é assim que Cristo vai crescendo em nós, né? Mas no segundo milênio, sobretudo no segundo milênio, começou a como que brotar dessa figura da igreja em Apocalipse 12 a figura de Maria. Inclusive porque os paralelismos são imensos, os paralelismos são gigantes. Mas fica essa questão: se a primeira maternidade, essa maternidade divina, é indolor, ela é virginal, essa segunda maternidade, que é a maternidade sobre a igreja, é uma maternidade que se exerce com, por assim dizer, os trabalhos da caridade, com os labores que nós precisamos ter para crescer através da oração, da pregação, do apostolado, e para fazer crescer Cristo. Ou seja, ela está trabalhando conosco pela sua intercessão. Ela está agindo conosco pela sua intercessão. Portanto, a maternidade de Maria Santíssima sobre nós não é uma maternidade meramente assim simbólica. É uma maternidade real. Ela está intercedendo por nós, ela está cooperando com o seu Filho, realmente na ordem da graça, para a nossa salvação. E é por isso que todas essas intervenções de Maria Santíssima são tão importantes para nós. É impressionante que há uma aparição que eu gosto muito, que aconteceu em Roma, em 1947, que é a da Virgem da Revelação, que ela aparece com a Sagrada Escritura na mão, para um adventista. E ele se converte. E ela diz: eu quero que aqui se construa um santuário chamado Virgem da Revelação e Mãe da Igreja, antes ainda que se cogitasse proclamar Nossa Senhora Mãe da Igreja. Ela já antecipa, uns 20 anos, 20 e poucos anos antes, essa invocação.
Mas ela diz, virgem da revelação e mãe da igreja. Porque a divina revelação que nos foi entregue, né, e o Concílio Vaticano II tem uma constituição linda sobre a divina revelação, chamada Dei Verbum, ela nos é entregue para quê? Para que Cristo cresça pela fé em nossos corações. E é quando Cristo cresce pela fé em nossos corações que efetivamente ela se torna nossa mãe. A sua maternidade vai se cumprindo em nós. Ela vai se realizando em nós. Nós nos tornamos filhos de Maria. Porque, claro, aquele que pratica a palavra de Deus é que é irmão, irmã e mãe de Cristo. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos muito crescer na nossa fé, na nossa vida espiritual, crescer no conhecimento íntimo de Deus que nos vem pela revelação divina, que nos é transmitida pela igreja ao longo de todos os séculos. E com isso, a maternidade santíssima de Nossa Senhora sobre nós se fará cada vez mais viva, mais real, mais sensível. O que nós precisamos, no fundo, é nos entregar a ela. É colocarmos a nossa vida nas mãos dela. É dependermos mais das orientações dela, das intervenções dela. E temos que estar aos pés dela como quem diz, minha mãe, eu pertenço a vós. Eu sou todo vosso. Eu quero conhecer Cristo. Eu quero gerar Cristo pela fé no meu coração. Eu quero que vós gerais novamente Cristo em mim, pela vossa intercessão, fazendo-me orar, fazendo-me crescer na fé. Portanto, removei de mim todos os obstáculos para que eu conheça Cristo. Tirai dos meus olhos todas as vendas, tudo aquilo que ainda é um obstáculo para que eu enxergue claramente Cristo por todos os lados. Porque vós estáis vestidas de sol, tendes a lua debaixo dos vossos pés e a cabeça coroada com as 12 estrelas da fé. E vós sois minha mãe, vós sois a imagem perfeita da igreja, vós sois a mãe mesma da igreja. Portanto, vós, minha Mãe Santíssima, podeis fazer com que eu possa crer mais, esperar mais, amar mais, a fim de que Cristo cresça em mim. É tudo o que eu quero, que Cristo cresça em mim, a fim de que eu seja um filho vosso, a fim de que eu seja uma extensão da vossa maternidade, a fim de que vós possais gerá-lo ainda em mim e através de mim, por todos os dias da minha vida. Que esses desejos possam fazer com que o nosso coração cresça cada vez mais no amor da Santíssima Virgem e que nós a vejamos na obra da graça muito próxima de nós, intervindo sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida.